Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias de No Enxame, um livro do filósofo Byung-Chul Han. É uma obra que faz um diagnóstico, olha, super afiado da nossa sociedade digital. Ele analisa como a internet e as redes sociais não só mudaram a nossa comunicação, mas a nossa própria forma de existir no mundo. Han já começa com essa imagem poderosa. É como se ele dissesse que estamos todos imersos, meio bêbados de tanta mídia digital. E essa embriaguez toda impede que a gente consiga realmente avaliar as consequências do que está acontecendo. É um ponto de partida bem provocador para a análise que ele vai construir. Para a gente entender bem o argumento do Han, vamos seguir esse roteiro aqui. A gente começa com essa cultura da indignação, depois entra no conceito principal, que é o enxame, aí a gente vê como as nossas ações mudaram, como nos relacionamos e, no final, como a nossa própria identidade se transformou com tudo isso. Vamos lá. Han começa o diagnóstico dele com um sintoma que, nossa, todo mundo reconhece. Essa cultura de escândalo, de indignação que domina o ambiente digital. Mas para ele, isso é só a ponta do iceberg. A causa é mais profunda, a perda do respeito. A chave para entender o que ele quer dizer está na origem da palavra. Respeito, para o Han, vem de respectare, que significa olhar para trás, sabe? Manter uma certa distância. É essa distância que cria o espaço para consideração, que separa a vida pública da privada. Sem ela, tudo vira uma coisa só, imediata, invasiva. E aí que mora o problema. A comunicação digital, por natureza, simplesmente aniquila essa distância. O que é privado vira espetáculo o tempo todo. E quando essa fronteira entre o público e o privado some, pronto. O terreno está fértil para essa sociedade do escândalo que ele descreve, onde a indiscrição é a regra. E isso leva ao que o Han chama de shitstorm, um fenômeno que ele diz ser exclusivo da nossa era. Não é como antigamente, que se escrevia uma carta para o jornal, que levava tempo, que tinha um nome assinado. O shitstorm é, puff, uma explosão anônima, instantânea, de raiva, de afeto, sem filtro nenhum. É a falta de respeito na sua forma mais pura e veloz. Agora, a gente chega no conceito central do livro, a grande sacada do Han para redefinir o que é uma multidão hoje em dia, o tal do enxame digital. Aqui o Han mostra a diferença brutal entre a massa, aquela do século passado, que se juntava, virava uma coisa só, com uma alma e que tinha poder de ação política, e o enxame digital. O enxame não tem um nós. É um monte de indivíduos isolados, cada um com seu perfil, que se juntam por um instante e se dispersam com a mesma rapidez, não formam uma força política de verdade. E essa imagem é muito forte. Quem faz parte do enxame não está numa praça pública, está sozinho, na frente de uma tela. Han até usa a figura dos hikomori, aqueles jovens no Japão que se isolam completamente. A conexão digital cria esses aglomerados, mas não cria uma comunidade de verdade, não cria um nós que age em conjunto. E claro, essa lógica toda do enxame acaba afetando o nosso comportamento, até o jeito como a gente lida com o conhecimento. Vamos ver como essa transformação acontece. O Han usa aqui uma metáfora brilhante. Ele compara o camponês, que tem uma relação com um mundo que é profunda, paciente, enraizada, com o caçador de informação digital. O caçador é nômade, impaciente, está sempre atrás da próxima presa, da próxima informação. Ele não habita, ele só percorre. E ele quer transparência total, porque tudo precisa ser visível, capturável, na hora. Isso leva a uma outra consequência, que é quase física. O agir com as mãos, que significa superar uma resistência do mundo real, foi substituído pelo digitar, pelo deslizar dos dedos. Essa atrofia das mãos, como ele chama, é um símbolo de uma perda maior. A capacidade de começar algo novo, de ter uma ação que realmente mude o rumo das coisas. Agora a gente entra, talvez, na consequência mais íntima de todas. Como é que essa comunicação digital afeta a nossa relação com as outras pessoas? Fica essa pergunta, né? Se estamos na era da conexão constante, por que a sensação geral é de um isolamento tão grande? Estamos mais conectados do que nunca, mas, ao mesmo tempo, nos sentimos cada vez mais distantes. Han tem uma explicação filosófica bem interessante para esse paradoxo. Esse exemplo do Skype é perfeito para ilustrar o ponto. A tecnologia cria a ilusão de que estamos ali, presentes, mas ela falha numa coisa fundamental. Pensa bem, por causa da posição da câmera, a gente nunca olha de fato nos olhos da outra pessoa. Estamos sempre olhando através dela. É uma pequena simetria que revela uma ausência muito maior. O ponto central é esse, a perda do olhar do outro. Numa conversa cara a cara, ser visto pelo outro é o que nos dá a sensação de realidade, o que nos ancora no mundo.
A comunicação digital, sem rosto, sem corpo, tira isso da gente. O outro vai desaparecendo e, com ele, um pedaço da nossa própria realidade também se vai. Para fechar, vamos analisar como a própria ideia de eu foi transformada de maneira radical nessa nova era. Han nos descreve aqui uma mudança fundamental. Antigamente éramos sujeitos, ou seja, submetidos a uma ordem maior, seja Deus, o rei, o Estado. Hoje, nos tornamos projetos. Nós nos vemos como um projeto pessoal que precisa ser constantemente desenhado, criado, otimizado, quase como uma empresa de si mesmo. E aqui está o grande paradoxo. Essa aparente liberdade acaba virando um novo tipo de prisão. Não é mais um chefe externo que nos explora, nós mesmos nos exploramos. A pressão para performar, para otimizar o perfil, para ser sempre produtivo, vira uma compulsão interna que pode ser ainda mais exaustiva. Então, para a gente resumir essa jornada pelo pensamento do Han, o respeito, que precisava de distância, deu lugar ao escândalo da proximidade total. A massa, que era unida, se desfez num enxame de gente isolada. A ação que transforma o mundo foi trocada pelo simples digitar. A presença real do outro se perdeu. E o eu, que antes era submetido a algo, agora é um projeto em otimização constante. E toda essa análise nos deixa com uma pergunta final bem inquietante. Nessa busca sem fim por mais conexão, mais transparência, mais eficiência, será que a gente não acabou criando, sem querer, as condições perfeitas para um novo tipo de solidão muito mais profunda? É um pensamento para levar conosco da próxima vez que a gente se desconectar.